Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Suplicamos a Ti a Tua bênção para essa palavra que vamos estar compartilhando. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar em tudo, no entendimento e na aplicação dessa palavra. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, vamos compartilhar mais um pouquinho na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o reino da luz e o reino das trevas. Reino é forma de governo, de domínio, de controle, não é? Então existe o reino da luz e existe o reino das trevas. O governo da luz e o governo das trevas. O controle da luz e o controle das trevas. Quando nós olhamos e lemos lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, de 1 a 3, ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos filhos da ira, como também os demais. Então, nós estávamos antes seguindo a vontade da carne e dos pensamentos e debaixo de um governo do príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, através de Jesus Cristo, não é, nos tirou desse estado de governo das trevas. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós vamos falar hoje, compartilhar sobre o reino da luz e o reino das trevas. De tudo o que existe no mundo, em todos os lugares, de tudo o que existe, existe o bem e o mal. Existe o bom e o mal. Existe o verdadeiro e o falso. Existe o amigo e o inimigo. O dia e a noite. O claro e o escuro. O trigo, o joio, a ovelha e o lobo. De tudo que existe, existe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E nós vamos falar hoje sobre que existe a luz e as trevas. O governo da luz e o governo das trevas, não é? O reino da luz e o reino das trevas são formas de governo, de controle. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. Ele fala assim, olha como que é sério isso aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não é? Nós vimos lá em Efésios capítulo 2 que fala, ele nos deu vida estando nós mortos, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aqui nesse capítulo 1 de Colossenses, no versículo 13, ele fala, ele nos libertou do império, do reino, do domínio das trevas, que é o domínio maligno, e nos transportou, nos levou, nos mudou, nos tirou para o reino, o governo, agora a proteção do Filho do seu amor. Ele nos libertou, estamos libertos do império das trevas e nos colocou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, na pessoa de Jesus, temos a redenção, o resgate, a salvação, a libertação, a remissão, que é o perdão, a expiação dos pecados, ou seja, das nossas culpas. Ele nos libertou e ele nos redimiu, nos remiu, nos redimiu, nos perdoou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gostaria que você entendesse uma coisa muito importante, que nós entendêssemos, que nós pudéssemos entender isso,
que é muito importante e que faz uma grande diferença, é que existem 3 formas de estar sobre o domínio das trevas ou de qualquer outra coisa. Existem 3 formas. A primeira dela é quando estamos por ignorância, por falta de entendimento. A segunda é quando estamos porque pertencemos, por opção, porque nos agregamos. E a terceira é quando somos, não é? Quando somos, assumimos, queremos e incorporamos, não é? Então, existem 3 formas de estarmos debaixo do governo, do domínio da luz ou das trevas. Uma é quando estamos, apenas estamos, por ignorância, sem entendimento nenhum. A outra é quando estamos porque agregamos, porque decidimos, porque juntamos, aderimos, aceitamos. E a outra, a terceira, é quando somos, quando nos tornamos, quando aquilo nos incorpora e fazemos aquilo em nós e nós naquilo. Vocês estão entendendo? Quando estamos unidos, entrelaçados. Aí quando nós somos, não apenas estamos ou pertencemos, mas somos, não é? 3 estados e situações diferentes. Estar apenas, pertencer apenas ou ser por convicção. Será que nós estamos entendendo isso? Nós estamos, pertencemos porque fizemos uma carteirinha, ou somos, passamos a ser. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, preste atenção nisso aqui. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, porque nós vamos falar sobre o governo da luz e o governo das trevas, o domínio da luz ou o domínio das trevas. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículos 21 a 22, eu não vou entrar em detalhes desse capítulo todo, porque ele é muito profundo e muito sério, mas eu quero pegar apenas essa parte aqui. Lucas, capítulo 11, versículos 21 a 22. Depois nós vamos ler do 24 a 26, 21 a 22, fala assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então está falando aqui do valente e do que é mais valente, que tem domínio sobre uma casa, sobre uma pessoa, não é? Sobre alguém, tem domínio e prende aquela pessoa. Então, quando o valente, bem armado, bem preparado, ele pega uma pessoa, não é? E toma o domínio daquela pessoa, ele tem em segurança tudo nas mãos dele, e a pessoa não consegue ficar livre dele. Mas sobrevindo um mais valente do que ele, vence-o, derrota-o e toma o que ele tinha segurado, prendido, e reparte os seus despojos. Por isso que quando o Senhor veio, ele nos libertou do império das trevas, porque ele venceu o valente, não é? O valente é aquele que tem poder. Ele tem poder, é o diabo. Mas o mais valente, ele não tem poder. Ele é a essência de todo poder. Ele é o onipotente. É o próprio Deus e é Jesus que veio para nos libertar. Aleluia! Não é? Ele veio para nos tirar do império das trevas, não é? E veio para nos colocar no reino do Filho do seu amor.
O valente é o inimigo. Você já viu quando tem uma pessoa que eles falam assim, fulano está dando uma de valentão, mas quando chega o mais forte, ele murcha logo, não é? Ele perde logo a sua postura de valentão. Sobrevindo um mais valente do que ele, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos, vence o inimigo e nos tira, nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Será que nós estamos entendendo isso? E aqui em Lucas ainda, nesse capítulo 11, vamos ler do versículo 24 a 26, olha como que é sério essa questão do domínio, do poder, do governo da luz ou das trevas. Quando o espírito imundo, versículo 24, Lucas 11, 24, nós vamos ler do 24 ao 26. Quando o espírito imundo sai do homem, porque foi arrancado, tirado do homem pelo poder do Senhor, aí ele anda por lugares áridos, vazios, lugares áridos, ele vai procurar pessoas vazias, pessoas que estão longe de Deus, que estão distantes das coisas de Deus. Lugares áridos são pessoas vazias, procurando repouso, porque ele arruma um encosto. Você já viu que no centro espírita fala assim, fulano está com encosto, porque o maligno achou nele um lugar para encosto, porque está vazio de Deus. Vou reler. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Ele tenta voltar de novo para aquela vida que foi tirada dele, que foi libertada dele. E ele tenta buscar, se essa pessoa não coloca sua vida nas mãos de Deus, não permanece com Deus e não começa a estar realmente na presença de Deus, o inimigo volta. E olha aqui, versículo 25. E tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. A pessoa recebeu oração, recebeu orientação, recebeu uma limpeza, uma purificação, mas ela não colocou Deus na vida dela. Ela não permaneceu na presença de Deus. Então, versículo 26, vai e leva consigo, o espírito maligno, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, daquela pessoa, se torna pior do que o primeiro. Então, quando nós experimentamos uma libertação de Deus, nós precisamos preencher a nossa vida de Deus e convidar o Senhor para que Ele habite em nós, viva em nós, para que se o inimigo chegar, ele não tem mais lugar, porque Deus já está na nossa vida. Mas se nós apenas recebemos oração, se nós apenas recebemos uma libertação e não colocamos Deus em nós, então o inimigo vem e traz com ele 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado daquela pessoa fica muitas vezes pior do que antes. Por isso que muitas pessoas às vezes vão a um culto, recebem uma oração e nunca mais voltam. Mas quando elas voltam, elas estão piores do que quando elas vieram pela primeira vez. Porque o diabo vai e coloca mais 7 espíritos imundos piores do que ele, e o segundo estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Será que nós estamos entendendo isso? Olha a luta do governo, do domínio das trevas e da luz, não é? Eu é que vou deixar as trevas ou a luz da minha vida. Eu é que tenho que permitir ou não. Deus está aqui, assim como o maligno está aí também. E eu é que vou dizer quem é que eu quero na minha vida. Vocês estão entendendo? Olha aqui, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, do domínio das trevas, da escravidão, do maligno, da escuridão, não é? E nos transportou, nos levou, nos tirou agora para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Então, quando nós damos lugar para Deus na nossa vida, nós somos libertos do império das trevas, do governo das trevas. E agora Deus passa a governar, a dirigir e a orientar a nossa vida. Efésios capítulo 5, versículo 8. Olha que coisa impressionante isso aqui. Efésios capítulo 5, versículo de número 8, fala assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim:
Pois, outrora, antigamente, éreis trevas. Éramos trevas. Éreis, não estávamos nas trevas, não participávamos das trevas, mas éramos trevas. Olha que coisa séria. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Antigamente nós éramos trevas, nós não estávamos nas trevas, nós éramos. Mas porque o Senhor nos libertou do império das trevas, agora nós somos luz. Nós não apenas estamos na luz ou participamos da luz ou recebemos alguma luz. Nós agora passamos a ser luz, porque antes nós éramos trevas. Nós estávamos incorporados, não é? Pelas trevas, mas agora nós somos luz. Nós assumimos a forma da luz. Nós temos luz na nossa vida, o Senhor habita em nós, está em nós, então agora o Senhor age por nós e em nós e através de nós. Será que nós estamos entendendo? Antigamente, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Mas é só quando estamos no Senhor. Fora dele, nós recebemos luz, nós temos luz, mas ainda não somos luz. Será que você está entendendo? Que nós estamos entendendo isso? Não é? É como nos cultos, nas igrejas, nas missões, nas instituições, nas religiões, denominações, comunidades, grupos, seitas, etc. Alguns apenas estão ali. Apenas estão, frequentam, apenas estão ali. Outros apenas pertencem àquele lugar, não é? Agora, outros, alguns, são, porque tomaram posse, foram possuídos, incorporados, encarnados, tomaram a forma de luz. Então, é como nos cultos. Existem pessoas que apenas estão ali participando, elas só vão ali, mas elas ainda não são aquilo que elas precisam ser. Elas recebem, elas participam apenas, mas não são ainda. Será que você é uma dessas pessoas? Em qual dessas características que nós estamos? Nós apenas estamos, apenas pertencemos ou somos? Somos, não é? Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 7, ele fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas eu tenho que estar nele e ele está em nós. Não é apenas com e participando, não. Não é apenas recebendo, não. É estar nele e ele em nós. Porque nós precisamos ser e não apenas estar e receber, mas ser. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, Jesus fala com seus discípulos: o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele está convosco agora. Mas quando eu for, ele não vai estar com, ele vai estar em vós. Em vós. Uma coisa é eu estar com, outra coisa é estar em. Uma coisa é eu estar presente, outra coisa é eu ser. Eu ser. Não apenas estar, não apenas receber. Há uma grande diferença quando estamos com e quando estamos em, totalmente dentro, envolvido por inteiro. Por isso, eu sempre digo para vocês, o importante não é apenas fazer ou estar. O importante é ser. Ser. Porque tem pessoas que estão, participam, mas ainda não são. Não são. Por isso que a postura delas é diferente. Não é a mesma postura de quem é.
espero que estejamos entendendo isso. Efésios 5:8. Efésios 5:8, vou reler, diz: pois outrora, antigamente, éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor. Somos luz no Senhor. Então, se somos, vamos andar como filhos da luz. Quem apenas está e participa lá dentro do culto, na presença, é uma coisa, mas lá fora não andam como filhos da luz, não é? Agora, hoje, somos luz no Senhor, porque é somente nele, no Senhor, que somos e podemos ser luz. Então, vamos andar, viver, caminhar como quem realmente é filho da luz e não apenas está participando. Há uma diferença muito grande na vida, no comportamento de quem é luz e daquele que é trevas. Vamos ver Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Os versículos 1 e 2 fala assim, diz o seguinte: sede, pois, seja, é do verbo ser, e não apenas estar, participar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, não é? Nós precisamos ser imitadores de Deus, procurar ser como Ele é, assumir a forma de Cristo, de Deus, na nossa vida. Vamos ver. Por quê? Porque quando nós não somos, nós passamos a fazer as obras da carne. Quando nós não somos ainda luz e ainda não somos realmente do Senhor e ainda não estamos nele, olha aqui os versículos de número 3 a 5, diz assim: mas a impudicícia, que é a prostituição, e toda sorte de impureza ou de cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, aqueles que são santos, que são do Senhor. Nem conversação torpe, não é? Vil, irreverente, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças, não é? Nós precisamos estar fora, longe da prostituição, da impureza, da cobiça, da avareza, da baixeza, da baixaria, da conversa tola, torpe, estúpida, dos gracejos indecentes. Quem é luz, isso não acontece na vida dele. Isso não flui dessa vida. Mas quem apenas está e apenas participa, corre esse grande risco. Quem ainda não é, não consegue dar fruto, um fruto bom, como uma árvore boa. Vamos ver dos versículos 6 a 7. Olha o que ele fala. Efésios capítulo 5, agora versículos 6 e 7. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira, o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Não é? Não,
não participe dessas coisas. Olha que coisa séria. Deixa eu ler de novo esses versículos. Sabei, pois, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, sem controle, não é, com gracejos, com palavras vãs, porque por essas coisas, através dessas coisas, vem a ira, o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. O comportamento de quem é luz é totalmente oposto de quem apenas participa da luz e está recebendo alguma luz e ainda não é luz. Vocês estão entendendo? Quando somos luz, o fruto da luz prevalece na nossa vida. Quando ainda não somos luz, as obras da carne tentam dominar a nossa vida. Não é que é prostituição, que é impureza, cobiça, avareza, baixaria, conversações tolas, estúpidas, torpes, gracejos indecentes. Vamos ver os versículos de número 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não deixe ninguém te passar para trás com conversinhas doces, com palavras doces e vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Não associe a esse tipo de pessoas. Não seja cúmplice. Tem pessoas que às vezes não são amigas, são cúmplices, porque o amigo te fala a verdade e te mostra como você deve andar. O cúmplice, ele te encobre, ele encobre os seus erros e ele passa a ser um participante, co-participante com você, porque ele sabe, ele conhece, ele não fala nada e ele ainda te apoia nisso. Olha que coisa séria do que é a diferença entre estar, pertencer e ser. Vocês estão entendendo? Como que há uma diferença grande na vida, no comportamento das pessoas. Olha o versículo de número 8. Fala assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. O nosso estilo de vida revela o que de fato somos. Se somos luz ou trevas. Se apenas estamos ali participando e recebendo benefícios ou se somos luz. Os versículos de número 9 e 10 desse capítulo 5 de Efésios, olha que coisa séria. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A bondade, a justiça e a verdade andam juntas, como dizem, de braços dados, porque elas são um. A pessoa que realmente tem a essência da bondade, ela é justa, não é? Ela é justa e ela anda na verdade. A pessoa que é realmente justa, ela anda na bondade e na verdade. E a pessoa que está na verdade, ela anda na justiça e ela anda na bondade. Porque as três caminham juntas. As três estão unidas. Vocês estão entendendo?
Então, olha que coisa impressionante isso. O fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, porque são um, provando o que é agradável ao Senhor, ou seja, testificando, testemunhando, confirmando, vivendo o que é agradável ao Senhor, e não a mim mesmo, e não às pessoas, e não muito menos às trevas, mas vivendo, provando, testificando, testemunhando, confirmando do que é agradável ao Senhor. Sabe como é que nós conhecemos o que é agradável ao Senhor? Qual é a vontade do Senhor, de Deus e para nós, para cada um de nós? Sabe como que nós conhecemos isso? Eu fico vendo pessoas falando assim, eu queria saber o que é que Deus tem para mim. Sabe o que Deus tem para nós? Qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida? Sabe como nós conhecemos isso? Quando nós olhamos para Jesus. Quando nós seguimos Jesus. Quando nós imitamos Jesus. Porque Ele é a palavra. Ele é a verdade. Ele é o verbo vivo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Se você quer conhecer qual é a bondade do Senhor e quer conhecer qual é a vontade perfeita do Senhor, a boa vontade do Senhor, olha para Jesus. Obedece Jesus. Segue Jesus. Imita Jesus. Porque nele está toda a bondade de Deus implícita, encarnada, revelada. O escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, escreve no capítulo 1, versículos de 1 a 2, ele fala assim, ora, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, você quer ver qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida? Vamos olhar para Jesus. Para Jesus, porque Ele é a manifestação máxima do amor de Deus e do próprio Deus. Ele é o Emanuel, como está escrito em Isaías 7,14. Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, o Deus por nós, o Deus encarnado, a palavra encarnada, a vontade perfeita e agradável de Deus encarnada em Jesus. Se eu olho para Jesus, se eu sigo Jesus, se eu obedeço a Jesus, eu estou conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, não é? Foi por isso que Jesus Cristo disse, segue-me, segue-me. Ele não disse, siga os discípulos, siga isso, siga tal religião, siga essa filosofia. Ele disse, segue a mim, a Ele, porque Ele é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nele tudo está revelado. Nele, se eu ver a vida de Jesus, observar a vida de Jesus e caminhar como Jesus, eu estou fazendo a vontade do Pai. João 14,6, Jesus falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele. Ah, eu queria saber qual é o caminho. Ele é o caminho. Eu queria saber qual é a verdade. Ele é a verdade. Eu queria saber onde está a vida. Ele é a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Nem essa pessoa que você acha que vai. E que você tem tanta convicção que é. Não, ele disse ninguém. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Jesus, conhecemos a vontade perfeita de Deus para todos nós. Efésios capítulo 5, de 11 a 13, fala assim, e não sejais
cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Você vê a pessoa fazendo as coisas erradas e não fala nada. E deixa para lá. Não é? Não adverte, não aconselha. Antes, porém, reprovai-as. Diga, não, eu não aceito isso não. Eu não posso concordar com isso não. Porque o que eles fazem em oculto, às escondidas, o só referir, só de falar, isso é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A luz mostra tudo. Acendeu a luz, você está vendo todo o ambiente, todas as coisas. Com a luz apagada, você não vê tudo, não é? Você tem apenas um pouco de visão. Quem está nas trevas não dá frutos da luz e pratica as obras da carne. Será que nós estamos entendendo isso? Vou reler aqui o versículo de número 11. Em não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Quem apenas participa, está ali presente apenas e recebendo, mas não é. É sempre cúmplice das obras da carne, das trevas. É sempre um cúmplice das obras das trevas. Porque ele não é luz, então ele não tem autoridade para falar e nem reprovar. Vocês estão entendendo? Porque apenas está, apenas recebe, mas ainda não é. Será que nós estamos entendendo isso? Que coisa séria isso? Olha o versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Porque aqueles que não estão na luz, não estão na vida, não estão em Cristo, então estão mortos nos vossos delitos e pecados. Como diz em Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, mas aquele que ainda não recebeu a vida ainda não é. Não foi tirado ainda. Então ele ainda está no meio dos mortos. Ele ainda está dormindo, adormecido, não é? Muitos creem e estão no nosso meio. Preste atenção nisso aqui. Muitos creem e estão no nosso meio, mas vivem uma vida espiritual adormecida, desmaiada, sem brilho, sem entusiasmo, sem regozijo, sem vibração, porque só estão, ainda não são. Somente participam dos almoços, das festas, das comemorações, até de cultos, mas ainda não são. Então, ainda são desmaiados, sem vigor, sem graça, só estão ali, mas ainda não são. Até vêm em alguns cultos, fazem algumas coisas para Deus, mas vivem espiritualmente sonolentos, cansados, desanimados, sem muita vontade, sem ânimo, porque ainda não são. Só estão, e muitos nem estão. Alguns só online, só, mais nada. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, acorda, toma atitude de crente, de quem é realmente luz. Alguns têm luz, mas ainda não são luz. Ser é diferente de apenas ter e participar. Do versículo de número 15 a 20 de Efésios 15, olha como que esse capítulo é sério. De 15 a 20, ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
e sim como sábios, não como pessoas incoerentes, mas como sábios que têm o temor do Senhor, remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a boa vontade do Senhor. Para eu compreender qual é a boa vontade do Senhor, eu não posso me conformar com este mundo. Eu tenho que mudar a minha mente. Romanos 12, 1, 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou reler o versículo de número 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a boa vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, não é? Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por todo o nosso Deus e Pai, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. E o versículo de número 21 fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos amar, respeitar e sujeitar. Então, Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Versículos 13 a 14, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele nos libertou. Será que fomos libertos mesmo? Será que eu fui liberto mesmo? Será que você foi liberto mesmo? Será que nós fomos libertos mesmo do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho de seu amor? O nosso estilo de vida, as nossas reações, a nossa vida é que revela isso. São a nossa boca, as nossas palavras, não. E Efésios capítulo 5, versículo de número 8, nós lemos, e olha que seriedade, que coisa séria que esse versículo. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Antigamente nós éramos, nós não apenas estávamos, nós éramos trevas. Mas Ele nos libertou. E agora nós não estamos apenas, nem participamos apenas da luz, nós somos luz no Senhor. E eu faço uma pergunta: nós apenas participamos da luz? Ou temos participado da luz? Ou apenas estamos desfrutando da luz? Ou nós somos realmente luz? O importante não é apenas estar e fazer. O importante é ser. Ser é totalmente diferente de fazer e de estar apenas. Ser, é viver, é incorporar, é testemunhar, é vivenciar. Jesus, para os seus discípulos, apenas ele disse: vós sois a luz do mundo. Você vê isso lá em Mateus 5, de 13 a 16. Jesus disse para os discípulos. Jesus não disse para os teus admiradores, nem para os frequentadores de cultos, nem de reuniões. Não. Ele disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo.
que nós possamos ser luz e não trevas. Porque se nós somos luz, nós vamos caminhar na luz. Quem está na luz não caminha pelos caminhos das trevas. Se alguém caminha pelos caminhos das trevas, é porque ainda não é luz. Vós sois a luz do mundo. Versículo 8 de Efésios 5. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que sejamos verdadeiramente luz no Senhor. Amém.